Se apresentou na vida da pastora. Já estão profetizando. Em nome de Jesus. Trazendo, Pai, aquilo que o Senhor quer dar de novidade de vida para ela. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, não adianta ela questionar. Não dizer que não quer, Pai. Porque o Senhor sabe. Quando o Senhor escolhe, o Senhor garante. Ah, se fosse como a gente quisesse, o Senhor pega aqueles que muitos não dá nada e chama para confundir. E aqueles que se acham alguma coisa, o Senhor joga lá embaixo para mostrar que Ele não é nada. Ele não é ninguém. Principalmente os bambambãs, que gostam de falar bonito, os teólogos, os engravatados, né? Aquelas que gostam de andar de saltão, discriminar as pequenininhas de Jeová. Aí quando vem pro altar não fala nada. É assim mesmo. Passa batido. E aqui é esse, meu Pai, a tua pequenininha, a tua escolhida, a qual o Senhor vai usar nessa noite, Pai. Vai falar com a tua igreja de uma forma especial, de uma forma tremenda, desde o início do culto, meu Pai. Que eu já sinto a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre este lugar. Trabalha, meu Pai, nessa noite. Que a pastora não venha fazer a vontade dela, mas sim a tua. Que ela pregue aquilo que o Senhor mandar. Que ela entregue tudo aquilo que o Senhor mandar. Porque onde é o Espírito Santo de Deus, há liberdade. A congregação não é minha. A congregação é do Senhor. Eu aqui eu recebo uma ordem. E a ordem vem do Senhor. Fala, Senhor, conosco, que nós queremos ouvir a tua voz. Eu abençoo a tua serva esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Alguém vai querer água para botar no balão? Alguém vai Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória. Aleluia. Como a pastora falou aqui, a presença do Senhor é notória neste lugar. Eu cheguei aqui e já me senti em casa. Aleluia. Ainda bem que meu pastor está aqui, senão eu ia pedir logo para a bênção logo lá para vir para cá, mas meu pastor está aqui. Brincadeira. Fazemos parte de uma mesma família. Fazemos parte do corpo de Cristo, é isso que importa. O que eu achei lindo quando a pastora foi lá, ela disse algo que é uma coisa que o pastor Tiago e eu, a gente sempre bate na mesma tecla. A gente não está aqui por uma placa. A gente está aqui por um Cristo que pagou um preço de sangue por nossa vida. E isso é que é importante. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a graça que nos foi dada não tem preço. As obras que fazemos não foi por isso, e não é por isso. E quando a gente começa a entender isso, não é placa, não é parede, é graça. Aleluia. A gente começa a entender o sentido de Cristo ter vindo aqui. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida da pastora, pela vida desses membros abençoados. Eu quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. E eu ainda falei à pastora, olha pastora, eu fujo mesmo, viu, igreja? Tem uma irmã em Cristo que me chama de Jeremias. Chorona, que eu não sei, eu não consigo, mas Deus já... Igreja, eu não quero ser pastora não, eu vejo o preço que meu esposo paga. Eu sou intercessora dele também, eu sei o preço, é pesado. Muitos querem só usar o de ser pastor, mas a gente sabe o preço que o pastor paga de oração. O preço que o pastor paga por cada um de vocês, cada vida de vocês aí anotado no coração de cada pastor, preço de oração. Fora que pastor não tem férias, né? Pastor é 24 horas, como diz evangelista, 24 por 48. Amém? Igreja, eu gostaria que a igreja sentasse um pouquinho. Eu não sei como é o sistema aqui, se é a leitura de pé, mas eu vou ficar aqui na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Quero compartilhar com a igreja uma passagem que Deus falou no meu coração. E eu sempre, quando a pastora me falou, eu fui logo para Deus. Pai, olha, eu
convite foi feito. Eu faço que nem Moisés, se o Senhor não for, eu não vou. Mas graças a Deus, Ele me disse lá no monte, todo lugar que eu mandar você ir, você vá. Porque Ele sabe que eu sou fujona, viu, igreja? Ele sabe que eu sou fujona, mas quando Ele disse, Ele disse, eu já entendi tudo. Com todo o convite que surgir, eu não preciso nem dizer não, nem perguntar ao Senhor que é pra eu ir. Porque o Senhor vai me capacitar. Eu ainda disse assim, ó pastora, e o que eu mandar você dizer, diga tudo. Aí a senhora falou, eu disse, Deus está falando já antes de eu chegar na igreja. Mas fique em paz, igreja, missionária prega calma, missionária tranquila, amém? Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor, que está lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, uma passagem bem conhecida, mas eu quero trazer para a igreja o que Deus falou no meu coração. 2 Reis, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Aleluia, quem está sem Bíblia, quem está sem espada, senta perto de quem tem. A gente está com essa medida restritiva aí, mas onde tem crente de fogo, Deus vai batizando aí a ponto de não precisar se contaminar. E se contaminar, sai curado. Em nome de Aleluia. Jesus. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. E eu quero ler o verso 16, 17 e 18. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou ler o 15. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Eu vou parar até aqui porque o que Deus falou comigo tem algo a ver com essa parte, mas eu quero explicar um pouco mais da história. Eu acredito que a igreja aqui é uma igreja embasada. Eu creio que a pastora é uma mulher de Deus. Os pastores são abençoados. E eu sei que instrui o povo de Deus na palavra. Eu creio que o povo de Deus, ele cresce em graça e conhecimento quando ele é ensinado na palavra. Tudo é bom, tudo é lícito, mas a gente tem que se alimentar da palavra. Eu aprendi isso com o meu pastor Tiago e eu sigo os ensinamentos que o Senhor traz através da vida do meu pastor Tiago. E essa passagem lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, fala de Eliseu. E uma coisa interessante, quando a gente vem lá no início do capítulo 4, eu ainda perguntei ao Senhor, o Senhor falava sempre para mim a passagem, mas eu dizia, Deus, é tudo aqui, esse texto é grande, fala de muita coisa, mas Deus falava, o que eu quero que você fale ao meu povo é o seguinte, é a fé e a ousadia. Eu dizia assim, como assim, meu Deus, a fé e a ousadia? Porque a gente já desenvolve a nossa fé, mas a ousadia mediante as circunstâncias desfavoráveis. E quando a gente começa a ler no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1, começa falando de Eliseu. Eu quero que a igreja acompanhe comigo, porque quando a gente acompanha na palavra, a gente não se engana. A gente não ouve só o que o pastor, o pregador quer falar. Quando a gente examina a palavra, a gente sabe o que Deus está falando à igreja. E a palavra do Senhor diz, uma mulher, é porque a minha tradução eu gosto de pegar no celular, porque meu celular é NVI, aqui é Almeida Corrigida, e eu gosto mais da NVI, e aí eu trouxe meu celular para isso, para poder estar lendo para vocês. A NVI diz o seguinte, deixa eu ir aqui, porque aí, um dia, amém, aqui no verso 8, amém, igreja? Perdão, não é um não, perdão, é o 8, perdão. O 8 diz o seguinte, um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Já na minha tradução não fala mulher rica. Alguma tradução aí fala mulher rica? Isso, mas na minha fala mulher rica, aqui na NVI, NTLH, perdão. Uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu
tomava as suas refeições na casa dela. Preste bem atenção. Uma coisa que essa mulher faz, ela conversa com seu marido. Quantos aqui são casadas? Quantos aqui conversam com o marido? Toda decisão que vai tomar, se não toma, comece a fazer isso. Porque essa sunamita nos ensina isso. Quando uma mulher, porque a maioria das mulheres hoje elas são independentes, hoje tem esse empoderamento que muitas vezes prejudica a igreja por isso. Porque não é porque aqui é minha pastora, não é porque eu sou uma mulher de autoridade, que meu marido, se ele fosse abaixo de mim, ele fosse o diácono, ele fosse o presbítero, eu teria que simplesmente decidir tudo. Porque diante de Deus, ele é o sacerdote da minha casa. E nós, como mulheres independentes, muitas vezes, a gente não quer chegar ao nosso marido e pedir autorização. Eu aprendi assim. Eu digo a vocês, eu tenho 13 anos com ele, 10 anos de casado. E eu digo a vocês, eu aprendi com o tempo. Não foi fácil, porque quando a gente é independente, a gente vive, a gente recebe o nosso dinheiro, a gente quer decidir por nós mesmos. Mas quando a gente aceita Cristo como único Salvador, a gente entende que Ele é o cabeça. Mas há um sacerdote intercessor na nossa casa, é o nosso marido. Muitas vezes há situações que ele é um ímpio, ele é um nécio, mas com sabedoria a gente conduz todas as coisas. E aquela mulher, além de ser rica, ela era sábia. Por quê? Porque ela via Eliseu passar de um lado para o outro, fazendo a obra do Senhor. Mas ela, por ser uma mulher que observava, ela sabia que ali passava um homem de Deus. Mas era pelas vestes? Não. Eu acredito que aquela mulher observava ele, não era só de viu, já é um homem de Deus. Muitas vezes a gente se engana com isso, pastora. A gente se engana com as vestes, a gente não vai observar as obras. E a gente se engana com isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quando ela observava, ela viu que ele era um homem de Deus, mas ela não simplesmente resolveu fazer. Ela foi consultar o seu esposo. Ela foi falar com ele que aquele homem era um homem de Deus. E ela observava o ir e vir dele. Observe, muitas das vezes nós temos a primeira impressão e já queremos trazer para dentro da nossa casa quem ao menos a gente consultou a Deus. Aleluia! A gente quer levar para dentro da nossa casa, quer ter convívio com essa pessoa, e muitas vezes é destruição. É simplesmente o inimigo enviando com sapatinho de lã, com vestes limpas, bonitas, e a gente achar que é de Deus. Porque quando a gente vai ao nosso esposo, às vezes o próprio Deus está usando ele para dizer algo a gente. E a gente achar, não, porque você tem isso, não. Se ele falou algo, ouça e vá a Deus. Aleluia! Não tome decisão por você só. E aquela mulher falou, façamos o quê? Um quarto para ele. E o que eu observo é que ela podia fazer um quarto no canto, um quarto de palha, um quarto de qualquer jeito, mas quando a gente estuda, ela foi fazer um quarto de tijolo, de alvenaria, algo sólido. Por quê? Porque ela queria que aquele homem tivesse conforto. Ela podia fazer uma tenda, mas na tenda ele ia ter calor, ele ia ter frio. Mas ela quis algo consistente que viesse abrigar aquele homem de Deus, que ela via e observava e sentia que era um homem de Deus. Porque aquele que caminha conforme a vontade de Deus não só vê, não só ouve, mas sente. E muitas vezes não é o arrepio que a gente acha que o Espírito Santo está só no arrepio. O Espírito Santo está em muitas coisas e que a gente só acha que é o arrepio. E eu sempre peço a Deus, Pai, emoção eu não quero sentir. Porque muitas vezes o arrepio é emoção, mas o Espírito vai além disso, porque o Espírito é voz. E quando a gente não ouve a voz, só sente o arrepio, duvide do arrepio. Porque o manifestar do Espírito Santo é muito mais do que isso, igreja. A gente traz o Espírito Santo a isso, a uma sensação, a só um falar em línguas. E o mais, e o algo mais, e a mudança de caráter, e a mudança de natureza. Não é só mudança de vestes, que quer dizer que eu e você servimos a Deus e somos e habitamos, o Espírito Santo habita em nós. Porque se a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ei, não está querendo dizer que a graça ela vai abundar no mesmo lugar que o pecado está, não. A graça, ela precisa estar onde não há mais pecado, ou mesmo assim a graça vai crescendo enquanto o pecado vai diminuindo. Então a gente precisa entender isso, palavras soltas. Eu já disse à igreja, lá onde nós congregamos,
que não é frase de efeito que combate demônio. Não é frase de efeito, porque Satanás conhece a letra toda melhor que a gente. Mas a revelação da palavra, ela só é trazida mediante intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que não venha dizer que está repreendido em nome de Jesus, não, porque Satanás, na própria palavra, diz: quem é você? Eu conheço Paulo. Mas quem é você? E assim ele faz: lhe humilha e se deixa até de baixo. Verdade. Fala, Jesus. Então a gente tem que saber em quem a gente serve. Não veja com os olhos carnais quem é e quem não é. A pastora falou aqui, eu estava ali no Espírito dizendo: o Senhor é maravilhoso. O louvor que estava aqui cantando foi exatamente isso. Muitas vezes a gente vê o pequenininho e a gente não dá nada. Vocês estão vendo esse menino aqui atrás do pastor Tiago e um ali, ó. Aqueles dois meninos ali são usados poderosamente pelo Espírito Santo. Esses meninos aqui, ó, quando ele pega para dizer uma palavra, um versículo da Bíblia, o próprio Deus usa esses meninos de uma forma sobrenatural. Talvez ninguém dá nada, mas quando Deus usa, não importa se é criança ou se é adulto. Porque se a gente diz assim, eles têm intimidade com Deus, não, Deus usa porque Deus quer. E a gente não quer dar credibilidade ao obreirozinho, à irmãzinha, porque sabe, não sabe falar, não sabe ler. E aí Deus diz a você que nós não somos nada e Ele é tudo. Verdade. Voltando a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando aquela mulher observa que aquele homem é um grande homem de Deus, ela constrói aquele quartinho. Mas observe uma coisa: Eliseu, ele não quis dar nada àquela mulher de repente para dizer que era troca. Eliseu ia, voltava, dormia, se alimentava e ela não mudou. Ela continuou a mesma. Ela podia ser interesseira e dizer assim: ô Eliseu, agora que eu estou te dando guarida, faz alguma coisa aí por mim. Porque nós somos humanos, nós somos interesseiros. E às vezes a gente quer e não é assim, não é como a gente quer. E observe que ele, num belo dia, que a Bíblia não diz quando é, ele está como descansando e lembra: ô Geazi, o que é que falta aquela mulher? O que é que falta a ela para que eu possa retribuir? Observe, ele lembrou de tudo que ela tinha feito por ele. Não foi mediado, não. Ele não quis trocar, não. Porque muita gente faz assim: a minha pastora fala, libera. Minha pastora, me deu uma oferta aí de R$1.000. E Deus não é assim. Verdade, Jesus. Deus não é assim, igreja. Deus não é assim. E naquele dia ele falou em Geazi, ficou pensando que realmente aquela mulher, ela não demonstrava para eles que o que ela dava era com interesse, igreja. Santo é teu nome. Vocês estão entendendo isso? Quando vocês vêm aqui na casa de Deus citar a Deus, Ele sabe. Verdade. Quando você vem aqui e abençoa a obra de Deus, Ele sabe que você está dando sem interesse. E Ele sabe também quem está dando com interesse. Jesus. Conhece cada um de nós. Ele sabe quem vem por amor. E Ele sabe também quem vem por obrigação. Ele sabe quem vem por amor e Ele sabe quem vem por obrigação. Eu sempre digo a Deus, eu não quero ir para a igreja bater um cartão. Eu quero ir por amor, porque eu quero te servir. Todos os dias, missionária, a senhora está bem? Não. Quantas vezes a evangelista está aqui, meu pastor aqui? Quantas vezes eu dizer diante do altar: eu não estou bem, mas eu estou numa grande obra. Verdade. E eu não posso parar. Sabe por quê? Porque eu sei o compromisso que eu tenho com Deus. Não é com meu pastor, nem é com a placa, nem é com o nosso líder maior, mas é com Deus. E quando eu estou ali, o próprio Deus trabalha em meu favor. Sempre Ele faz isso, missionária. Algumas vezes eu sei, algumas não. Que algumas vezes é com os meus. E eu nem sei, mas sei que faz. Então, quando Ele foi investigar, é isso que eu gosto, pastora. Quando Ele foi investigar, o que essa mulher precisa? E sabe o que eu acho lindo? Se a igreja não conhece essa história, depois a igreja percorre a partir do verso 8. Ele chama ela e pergunta a ela o que é que ela precisa. Mas no início já está falando que ela
bonita. Aquela mulher tinha tudo. E ela, quando ela vai dizer que ela habita no meio dos dela, ela está dizendo assim, ó, eu tenho tudo o que eu quero. Mas preste bem atenção que aquela mulher está dizendo. Olha, Eliseu, profeta, eu tenho tudo o que é possível. Ninguém pegou. Se pegasse, dava glória a Deus. Eu tenho tudo o que é possível. Porque o possível cabe a nós. Porque ele pensava que se ela quisesse algo possível, ele ia ter o rei, ele ia ter alguém. Mas quando ela disse que ela não precisava de nada possível, ele sabia que o que ela precisava era impossível. Era algo que ele podia fazer. Ele não precisava ir atrás de homem nenhum, porque ele sabia a quem ele tinha que ir. Aleluia, meu rei! Igreja, sabe o que Deus quer dizer para mim, para você esta noite? Você sabe a quem você tem que recorrer. Não vá atrás de um, atrás de outro. Não vá atrás de revelação em igreja grande, não. Sabe por quê? Porque tem um Eliseu dentro dessa igreja. Entenda algo. Olha, eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Entenda uma coisa. O que é possível, fique para você. O que é impossível, traga para Eliseu. Traga para Eliseu. E quando Eliseu chama ela, observe, aquela mulher fala exatamente para Eliseu: Eliseu, tem dinheiro, Eliseu. Tudo que eu quero, eu consigo. E não disse mais nada. Não disse mais nada. Ela nem disse a ele que não tinha filho. Ela nem disse a ele que não tinha filho. Por quê? Porque ela achava que o que era possível ela já tinha, não precisava de mais nada. Mas Deus é Deus que sabe que nós precisamos de verdade. Deus sabe as lágrimas que derramamos durante a madrugada. Deus sabe das coisas que a gente almeja no nosso coração e tem até vergonha de falar. Esse é o Deus que eu sigo. Eu sei que é o Deus que vocês servem. E quando Eliseu fala, o verso 16, o verso 17, o verso 18, que naquele momento ele diz a ela que ela teria um filho logo depois de um ano. Ela disse: não faça comigo. Por quê? Porque ela estava olhando para o olhar físico. O físico dela já não era legal. O marido dela já era velho. Então ela sabia que o físico dela, só que ela sabia que ele era homem de Deus, mas não sabia que ele tinha intimidade com Deus. Gente, quantos homens e mulheres de Deus a gente conhece? Todos nós somos homens e mulheres de Deus. Mas para ser Eliseu, sabe, tem que ficar grudado para na hora certa que a capa cair ele pegar. Tem que ser vigilante, tem que estar junto, não pode largar, tem que estar ali na peleja. Senhor, eu estou contigo, onde você for eu vou, eu não vou perder essa bênção, eu quero essa porção dobrada. É essa a diferença do homem de Deus e do grande homem de Deus. Então, igreja, eu quero que vocês entendam isso. Aquela mulher, ela podia até não ter acreditado naquele momento, mas a incredulidade dela foi mínima de acordo com a fé daquele homem que clamou a Deus e orou. A Bíblia não fala que ele orou, mas a gente sabe que ele orou. Ou apresentou apenas a situação daquela mulher, ou gratidão. E ela gerou e teve um filho. Mas para quem conhece a Bíblia, só para quem conhece a Bíblia, o que foi que aconteceu com essa criança? O doente morreu. E aí que vai começar a nossa palavra. Glória a Deus! Já estou entendendo o mistério, Jesus! No belo dia, essa criança que ela não pediu, pediu? Não. Essa criança que ela não pediu sentiu uma dor. Essa criança sentiu uma dor, uma forte dor na cabeça e gritou. E o pai disse: leve para a mãe. Será que a mãe ia fazer alguma coisa por aquela criança naquele momento? E não pôde. Mas aquela mãe ficou com o filho nos braços até o meio-dia. E depois aquela criança morreu em seus braços. Mas uma coisa que eu observei, que é o tema da nossa mensagem, que é a fé e a ousadia, aquela mulher não se desesperou. Rapaz, eu fico pensando assim, meu Deus, o filho morre nos braços dela, aquela mulher, ela tinha frieza, o discernimento ali naquele momento. Ela pega a criança dos seus braços. Ela não
não vai preparar funeral. Ela não grita desesperada. Ela fez algo, gente, que no pensamento natural, carnal de nós, cada um de nós, eu acho que a gente não faria. Ela pegou a criança e levou pro quarto de quem? De Eliseu. Ela pegou, ela podia botar na cama dela, podia botar na cama dele, podia botar em qualquer lugar, mas ela levou pra cama do profeta. Eu queria só saber naquele momento o que passou na cabeça daquela mulher. Olha, se ele me deu, alguma coisa vai acontecer. E colocou o menino na cama de Eliseu e simplesmente saiu. Igreja, Deus alerta a mim e a você. Muitas vezes a gente está metendo os pés pelas mãos e perdendo Eliseu da nossa vida. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes nessa situação, a primeira coisa que a gente faz, liga pro irmão, em vez de ligar para Eliseu. Primeira coisa que a gente faz, bate na porta do irmão em vez de bater na porta de Eliseu. A primeira coisa que a gente faz, vai para redes sociais chorar, pedir ajuda, socorro, pelo amor de Deus. Em vez de ir atrás de Eliseu, que pode algo por você mais do que eles. E aquela mulher fez algo, deixou o menino no quarto e saiu e pediu para quê? Para que os criados organizassem as coisas para levar com o jumento e fosse até o monte, atrás do profeta. E observe que Eliseu já vista ela de longe. E uma coisa que Deus traz ao nosso coração, os pastores de vocês, a pastora está aqui, ela pode enviar alguém? Pode. A bênção pode ir com alguém? Pode. Mas ninguém pode fazer o que ela pode fazer. É verdade. Aleluia, meu filho. Meu esposo está aqui, eu sou autoridade junto com ele na nossa igreja. Mas quando Deus direciona algo que é para ele fazer, eu não ponho a minha mão. Não sou maior do que meu esposo, que a autoridade é ele. E eu sei que a unção que está sobre ela é diferente da unção que está sobre mim. Eu não posso meter a mão onde eu não posso. Preste atenção, foi o que Eliseu fez. Leve meu cajado e coloque no menino. Olha que ela chegou e contou toda a situação. E disse a ele tudo o que aconteceu. E ele disse, leve o meu cajado. Se Deus mandou você, vá você. Se Deus separou você para algo, é você que tem que fazer. Não é ninguém, não é irmão, não é quem tem mais unção do que você. Porque se Deus mandou você, capacitou você. E o Senhor naquele momento, ele sabia. Igreja, essa mulher é maravilhosa. Por isso que Deus trouxe essa mulher para minha vida. Sunamita. Preste atenção, igreja, a gente tem que aprender com ela. Sabe qual que é, igreja? Naquele momento, Geazi obedeceu e foi. Só que ela disse a ele que se ele não fosse com ela, ela não ia sair dali. Sabe por quê? Porque ela sabia com quem estava a bênção. A igreja não está ligada, não. Ela sabia com quem estava a bênção. Ela sabia com quem estava. Ela sabia que Geazi podia até fazer alguma coisa, mas a unção estava com Eliseu. A unção, e ela disse, eu não saio daqui se você não for comigo. E ele fez o quê? Seguiu ela. Por quê? Porque Deus falou o coração dele. Porque sendo quem ele fosse, a autoridade que ele era, ele podia muito bem dizer, não, ele vai fazer pela palavra dele acontecer. Mas ele sabia que o próprio Deus no coração dele testificou que quem tinha que fazer isso era ele. Aleluia. E ele foi. E quando ele foi, encontrou Geazi o quê? Voltando. Porque tem obra que não é pra gente meter a mão e a gente mete caiado. Tem obra que a gente mete a mão, que a gente é teimoso, paga preço, enfermidade, mas não é isso. Vamos seguir em frente, Rosana, fique quieta. Glória a Deus. Igreja, ela sabia com quem estava o poder. Não estou falando aqui que o poder maior é de Deus, ele usa quem ele quer. Mas naquele momento, Eliseu era a figura ali especial naquele momento. E Deus usara ele de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque ele queria a porção dobrada, então ele tinha a porção dobrada. E quando ele chegou, a igreja já sabe o que aconteceu. Ele entrou, ele orou, ele deitou sobre o menino, ele fez tudo aquilo que tem aqui explicadinho na Bíblia. Não foi, ele podia ter dito, em nome de Jesus, levante, ele podia ter feito. Mas ele sentiu que ele podia fazer, ele tinha que fazer algo diferente naquele momento. Igreja, tem momentos que existem guerras
que você sozinho não vai. Existem guerras que você precisa passar para Eliseu, para ele lhe dar instruções. Há guerras que você tem que estar com ele, mas há guerras que você precisa passar para ele, porque ele sabe o que fazer. Porque muitas vezes a gente faz bobagem porque a gente quer fazer, porque acha que é o suficiente, e não somos. Se Deus colocou autoridade constituída sobre as nossas cabeças, é porque a gente tem que obedecer. E todas as vezes que a gente decide fazer, Deus pode até fazer por misericórdia, mas poderia ter feito mais se a gente tivesse obediência. Aqui Deus derramou mais graça e mais unção do que a nós. Não somos menor, preste atenção. Olha o que eu estou falando, você diz assim, a missionária está falando heresia. Não, não é isso. Naquele momento, ela sabia que autoridade nenhuma ela tinha para ressuscitar o seu filho. Ela tinha fé que aquele homem que fez com que ela gerasse através do poder de Deus era o mesmo que podia ressuscitar o seu filho. E assim aconteceu. Porque ela podia muito bem se contentar com Geazi, igreja, e ir lá e Geazi dizer não tem mais jeito, que ela preparar o funeral e enterrar seu filho. Mas porque ela disse a ele que não ia sem ele? Porque ela sabia onde é que ia sair o poder para ressuscitar o seu filho. Mas quantas vezes você sai daqui com a mão cheia de poder que Deus derrama sobre as suas mãos, mas você chega lá, você vê a situação da sua casa e você não olha para a mão e diz o poder ficou na igreja. Olha aí. Você olha para a sua mão, Deus diz é para você usar a autoridade que eu te dei, e você diz mas já saiu pelo caminho. E a gente esquece que essa autoridade que é derramada sobre eles, eles podem derramar sobre nós. Mas quando há obediência, mas não é só obediência, eu sempre vou dizer isso, a obediência maior é isso aqui, é a palavra de Deus que vai nos ensinar como caminhar, como nos portar. Porque não adianta vocês irem para a igreja aqui com a melhor roupa que vocês têm, se você não obedece nenhuma linha aqui, ó. E muito menos aqueles que Deus constituiu como líder de vocês. Eita, Deus, tremendo! O que foi que aconteceu com aquele menino? Ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Mas ressuscitou porque Geazi foi lá? Não. Não. Ressuscitou porque aleluia. Glória! Eliseu. Misericórdia, Senhor. Eliseu. Ele foi. Mas porque ela insistiu. Tem bênçãos na nossa vida que a gente pede, que a gente não insiste mais. A gente não insiste mais. Ela podia ter feito um funeral pro filho. Ela podia ter chamado aquela mulher que chora, que grita naquela época, que chorava, para fazer um funeral grande para seu filho. Mas ela sabia quem ela tinha que procurar. Ela sabia quem ela tinha que recorrer. Agora, por que, igreja? Depois que o véu do templo se rasgou, a gente tem tanta dificuldade em enxergar quem é um grande homem e uma grande mulher de Deus. Por que tão difícil? Será? Já falei, igreja, se eu tirar o óculos aqui eu não enxergo realmente. Eu vejo todo mundo fantasma. Mas será que é necessário Jesus vir fazer lodo e passar nos nossos olhos? Eita, fala dele. Será? Porque muitas vezes é isso que acontece, igreja. Não estou aqui falando de mim mesmo, não. Eu faço o meu esforço. Eu faço um pequenininho assim, ó, dependendo da vontade de Deus. E eu fico aqui na dispensação do Espírito Santo. E 99% do que eu estou falando veio de Deus. Igreja, a gente precisa entender uma coisa. Palavras bonitas, a pastora falou aqui tem pouco tempo. Palavras bonitas vocês vão encontrar nas maiores igrejas, até nas pequenininhas também. Mas grande homem de Deus e grandes mulheres de Deus são poucos lugares que vocês vão achar. Pessoas dispostas a pagar preço de oração por sua vida. Porque para te ver no auge, para querer o melhor do que você tem, você vai achar de monte. Mas para pagar preço de oração por você, são poucas portas que estão abertas. Para dizer a você, conte comigo na madrugada para orar, vamos fazer uma campanha de oração, porque esse demônio tem que cair. Não tem não. Não tem não. E é assim que a gente começa a enxergar quem é homem e mulher de Deus. É aquele que olha para você e vê que você caiu, que você pecou e diz, você está errado. Não passa a mão pela sua cabeça porque você tem grande dízimo, não. Você está errado, tem que se consertar. Vamos te ajudar. Não é ver você no erro e expulsar você da igreja, não. Não, homem, grande mulher de Deus, a gente vê assim, que guerreia as nossas guerras diante de Deus, que chama você para fazer o certo,
Esse é um grande homem e uma grande mulher de Deus. A lição que essa mulher nos ensina, sabe o que é? É não se desesperar na hora de se desesperar. Fala, Deus! Quando um filho de vocês aqui, quem tem filho, ou irmão, ou mãe, ou alguém se machuca, por mínimo que seja, sair um pouquinho de sangue, a primeira coisa que acontece é a gente fazer o quê? Ficar desesperado. Desesperado. Se for na cabeça, pior ainda. Meu Deus, e agora? Já fica desesperado mesmo. Imagine aquele menino que morreu nos braços dela, igreja. Morreu. Não desmaiou, não. Morreu. Porque ela ficou com ele nos braços até o meio-dia. A gente não sabe mais ou menos de que horas foi até meio-dia. Pode ter sido meia hora, pode ter sido 1 hora, pode ter sido 2 horas. Ela com aquele menino no colo. Tentando botar... Minha mãe faz isso, viu? Bota a batatinha na cabeça. Ela não gosta de tomar remédio, bota a batatinha. Diz que é coisa de gente antiga. Pra dor de cabeça passar. Até bota em mim de vez em quando. Botando alguma coisa natural para ver se ele melhorava. E nada, igreja. E nada. Mas observe uma coisa, ela ficou até o meio-dia. Mas depois que passou o meio-dia, ela saiu. A gente não, às vezes a gente está com a situação, a gente está com o morto do lado e a gente fica tentando acordar ele em vez de ir atrás de Eliseu. Acorda, acorda. E não é um morto físico, não, pelo amor de Deus, é um morto espiritual. Às vezes é uma situação na nossa vida que a gente está querendo empurrar para embaixo da mesa, botar atrás da porta, esperar ressuscitar sozinho. Não, 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 não. Existem coisas mortas na nossa vida que a gente precisa ir atrás de Eliseu para ressuscitar. Existem coisas mortas na nossa vida que se Eliseu não ressuscitar, a gente não vai poder fazer nada. E eu não falo Eliseu apenas a figura dos pastores. Eu falo Eliseu, aquele que pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Falei a primeira vez, o véu do templo se rasgou. Hoje a gente tem acesso, ó Deus. Hoje a gente tem acesso ao Senhor. Hoje a gente pode clamar, hoje a gente tem autoridade. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Pera aí, mas não é todo mundo não. Porque me lembrei da música, já ia cantar de novo da ovelhinha. Que a gente quer pisar em tudo que a gente acha que é serpente, que é escorpião, mas não está preparado. É assim mesmo. E aí toma uma rebombada. Pastora, eu tô passando por luta. Você foi fazer o quê? Mas só vem depois, pastora. Aí eu digo, eu não posso fazer nada também. Só vem Mas depois. me consultou, depois que a bronca veio me procurar. Tá vendo? Eu sei aqui que Deus fez aqui que tá me ocultando muita coisa que tá acontecendo na minha Olha, Deus tá vida. Eu tô falando. deixando tomar pau. Tô deixando tomar pau. Vou aprender, pastora. Eu preciso aprender. Entendeu? Tô deixando tomar pau. Sai por quê? Capacete, eu quero sinceridade. Deus Mas tá não tenho falando. sinceridade. Aleluia! Só que tem um porém, pastora. A gente serve a um Deus que fala. Claro, Eu Deus disse já lá na me falou. igreja, pastora, eu vou falar o que Deus me revelou e vou encerrar a palavra. Pega tudo. Enquanto eu estava de olho fechado aqui, Deus me mostrava, eu nem tinha visto que a parede da igreja era branca, mas não tem nada a ver com a parede da igreja. Amém. Enquanto eu estava de olho fechado ali, com o Espírito Santo ali, ele ministrando no meu coração algumas coisas, mediante a palavra, Deus me mostrava, viu, pastora, uma rachadura, mas não era essa parede. E eu creio que essa rachadura é espiritual, mas era uma rachadura que já estava uma fenda bem grande, aquela rachadura bem grande assim que a gente vê. Só que uma coisa que eu vi é que Deus é Deus. Aleluia. Essa rachadura, ela não era consertada por mão humana. Ele me mostrava essa rachadura sendo restaurada de baixo para cima, fechando toda a brecha, toda a rachadura. Eu não sei, no mundo espiritual, a rachadura que Deus está fechando hoje. Aleluia, Se Deus. alguma fissura, alguma ruptura, algo, Deus está fechando hoje. Agora tem uma coisa, o coração fechado e trancado não vai fechar nada. Verdade, meu Senhor. Porque ele mostrava em meu coração essa rachadura, e era uma rachadura bem grande. Essa rachadurazinha não, já é uma rachadura que fica aquela fenda grande. Ele me mostrava assim, ó, fechando, como se estivesse fechando com laser. Aleluia. Ó, a rachadura fechando todinha e a parede ficando limpinha assim. Aleluia. Eu creio que Deus vai dar entendimento à pastora, Deus vai dar Eu já entendi. entendimento. Eu Já creio. peguei.
Eu creio. Porque Deus, Ele é Deus de restauração. Falou isso no meu coração. Restauração. Ele é Deus de restauração. Igreja, talvez vocês, eu até falei a pastora isso, eu não sou do manto. Gosto do manto, mas eu não sou. Quando Deus quer me usar de outra maneira, Ele usa. Mas Ele me usa na palavra. Ele me usa na revelação. Ele me revela as coisas quando Ele quer. Quando Ele não quer também eu fico feliz. Porque eu não quero nada de mim. Verdade, Jesus. Eu quero falar só o que Ele traz pro meu coração. Às vezes eu vou pro lugar e eu nunca mais volto no lugar. E aí eu fico feliz porque eu sei que Deus fez a vontade dele. É assim mesmo, meu pai. Porque eu não quero. Já como eu falei a vocês. E quando eu podia fugir, eu fugia. Mas quando Deus disse que não era mais para eu fugir, eu aprendi a obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, às vezes, eu vou chegar com a palavra que Deus quer falar algo para a igreja. Tem pastor que não gosta, como eu já cheguei em várias igrejas que o pastor fica atrás de mim fazendo bico. Meu pastor Tiago fica filmando. Aí ele fica dizendo: olha, você chegou e falou isso, o pastor não gostou. Gente, não sou eu. Aleluia, meu Deus. É a manifestação do Espírito Santo de Deus. Se Ele quer falar algo pra gente, eu falo pra gente, porque também cabe pra mim. Verdade, Jesus. Se Ele quer falar algo pra gente, Ele vai falar. Se Ele quer bater, Ele vai bater. Se Ele quer limpar, Ele quer limpar. Se Ele quer curar, mas se Ele quer restaurar, Ele vai restaurar e acabou. Se tiver o coração endurecido, eu não tô nem aí, porque Ele vai me pegar depois. Verdade, Deus. Porque quando Ele quer restaurar junto, Ele restaura todo mundo numa boa. Mas quando Ele vê que tem coração endurecido, que vai precisar passar pelo estreito dele, Ele já vai dizer assim: ó, nem ore mais. É assim mesmo, meu pai. Nem ore mais. Sabe por que, igreja? Eu falo isso porque acontece comigo. Várias vezes eu digo ao meu esposo: marido, eu ouvi Deus falando isso. Porque a pessoa fez isso. E agora Ele fala: entregue. E eu vou e eu entrego. Só que tem pessoa, pastor, que faz assim: não, missionária, mas não fiz isso não. Eu disse: mas então você fica mentindo. Será que é Deus? Não, jamais. Porque eu faço prova com Deus, igreja. Verdade, Jesus. Valquíria está aqui, o pastor Tiago está aqui. Pense numa pessoa que eu faço, o pastor diz que eu faço 3 negrinhas, 4 negrinhas, 5 negrinhas, não é não. Sabe por quê? Porque eu tenho temor. Aí esse lugar chamado altar de Deus. Verdade, Jesus. Eu tenho temor. Eu prefiro vir uma vez aqui e não voltar nunca mais. Mas vai voltar. Não, minha pastora, mas eu falo assim, ó, e não voltar nunca mais. Por quê? Porque eu sei que eu fiz o que Deus quis. Sair daqui com a sensação de dever cumprido. Talvez as pessoas fiquem esperando algo da gente, a gente fica na expectativa de dar, não. Eu tô aqui na expectativa dele me dar. Verdade, Jesus. Porque o que ele me dá, eu dou a vocês. Se ele não me der, eu não dou. Outra coisa, não prolongo palavra. Se Deus não quer, eu paro. 20 minutos eu paro. Assim mesmo. Não vou falar mais. Sabe por quê? Porque depois eu pago o preço. Verdade. Eu sou cobrada de tudo que eu falo. Tudo. Assim mesmo. Tenha certeza. Quando Deus não cobra, o diabo cobra. Porque o diabo vai me confrontar em tudo que eu falei. Para dizer: isso mesmo que você está testificando. Isso mesmo que você está falando que Deus é bom. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E vai e faz alguma coisa para poder. Meu Deus, não vou nem dizer o meu Deus. Porque ele me confronta na palavra. Não fique pensando que o diabo brinca com a gente, não. A gente brinca de ser crente. A gente brinca de ser crente. Já falei 1 milhão de vezes. Cada um de vocês aí, ó, tá pensando que o diabo não sabe o endereço de nenhum de vocês, não é? Ele sabe, até CPF, RG, sabe tudo. Ele sabe, ele só não sabe o que passa aqui. Mas até o que você fala abaixo é tudo. Eu sempre digo aos meus amigos e meus irmãos na fé: nunca pense que o diabo não é estrategista. Ele é o maior estrategista que eu conheço. Se você falar algo, tenha certeza que depois ele vai lhe confrontar no que você falou. Principalmente se você disser que vai fazer algo para Deus. Aí que é pior. Sabe por quê? Porque não só confrontar, como ele vai tentar fechar tudo para você não fazer. Sabe por quê? Porque ele sabe que o coração do homem é enganoso. E sempre vai inclinar para fazer o que ele quer, do jeito dele. Quantas vezes eu já disse a Deus: Deus, eu vou fazer uma campanha no monte de 7 dias subir no monte. Fez vocês aí? Eu não fiz. Estou falando a verdade, eu estou no altar de Deus. Aleluia. Sabe o que eu fazia? Meu Deus, eu não vou continuar, não vou aguentar ir andando e voltando, não. Eu vou fazer aqui no quarto. Vocês acham que chegou o momento que chegou, a fatura chegou, não? Ele quer seu coração, ele quer a sua fidelidade. Eu vou já encerrar minha palavra, louvado seja o nome do Senhor.
A atitude da Sulamita após a morte do seu filho foi crucial para que aquela sentença ela mudasse. Depende de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês. Eu não sei nem das ovelhas que vieram com a gente, as nossas irmãs, nem da vida particular delas. Eu participo, eu ainda digo a elas que eu não gosto, porque se Deus falar alguma coisa e eu já souber da vida delas, vai dizer que eu estou falando não. Eu já até não quero saber muita coisa. Então, o íntimo de cada um de vocês é vocês e Deus. Vocês sabem o que é que precisa ser ressuscitado, ou se precisa ou não precisa. Mas que existe um Eliseu na vida de vocês, existe. Mas cabe a vocês, se vocês vão para lá, se vocês vão para cá, ou se vocês vêm aqui. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.